Eu até falei agora com a Brenda, que é nossa editora-chefe, não sei se ela vai concordar, para a gente já antecipar um dos temas que estão previstos para hoje, porque tem relação direta com as eleições americanas, que foi a participação de Kamala Harris, de uma entrevista na Fox News, que é um canal mais ligado ao ex-presidente Donald Trump e ao Partido Republicano. Se ela subiu é porque ela concordou, subiu a nota. Vamos então, a candidata pelo Partido Democrata nas eleições norte-americanas, a Kamala Harris, afirmou que se vencer o pleito, a gestão na Casa Branca não será a continuação do governo de Joe Biden. Essa declaração foi dada justamente nessa entrevista que eu mencionei, dada ao canal de televisão Fox News, que é esse veículo mais claramente, inclusive, alinhado ao público mais conservador dos Estados Unidos, aos republicanos. E durante a entrevista, Kamala foi pressionada sobre alguns temas, como política de imigração e as diferenças entre ela e o presidente Joe Biden. A democrata garantiu que representa a nova geração. E aí eu vou voltar para você, Ana, que eu sei que você gosta de falar de eleições americanas, porque é histórico, né, que um candidato democrata participe de uma entrevista para a Fox News, que é considerado um ambiente hostil para esse candidato. E segundo avaliações pós essa sabatina, essa entrevista, a avaliação dos democratas é de que, pela hostilidade do ambiente, ela foi muito bem, foi segura, foi certeira nas informações, foi muito bombardeada de questões ligadas à política de imigração. E daí, essa fala que eu destaquei no textinho que a gente leu agora, de que ela disse que não tem a intenção de ser o mandato Biden, de continuar de forma 100% igual ao mandato de Biden. Ela é uma outra liderança, representa uma outra corrente de pensamento, embora seja democrata, e vai trazer frescor, inovação para uma futura gestão, eventual gestão democrata. Não sei se você chegou a acompanhar pelo menos as notícias relacionadas a essa entrevista, mas quero saber o que você está achando dessa corrida por lá. Lívia, tudo que eu tenho visto diz respeito à completa indefinição das eleições lá nos Estados Unidos. Eu concordo com você quando você diz que ela se colocar diante de uma entrevista num ambiente que pode ser considerado hostil, pela linhagem ali do canal em que ela foi entrevistada, ela se saiu super bem. Mas, assim, tem duas coisas. A primeira ela fez o que todo político faz, que é dizer que ela vai melhorar, que ela vai mudar, que não vai ser a mesma coisa. Porque qualquer político tem que fazer isso, dado que as pessoas estão insatisfeitas. Se fosse um país em que todo mundo estivesse nadando em riqueza, todos felizes, aí ela poderia falar, não, simplesmente vamos manter o mesmo governo. E a gente não teria uma diferença tão pequena entre os candidatos. Então, assim, ela fez a única coisa que ela poderia fazer, porque ela simplesmente, se ela virasse e falasse, eu vou manter exatamente tudo como está, ela certamente perderia muitos votos. Isso é uma questão meio de lógica. E aí, eu te coloco a seguinte questão. Como ela vai se distanciar do Biden, se ela é hoje a vice-presidente, se ela foi eleita junto com ele, se ela está há 4 anos sendo uma liderança? Eu acho que este é o ponto que ela precisa mostrar até o dia das eleições. Como, de forma objetiva e concreta, ela vai se distanciar das políticas. E aí não só de imigração, mas tem uma questão econômica que está pegando muito forte lá nos Estados Unidos e que tem incomodado muito a população, em especial a classe média. Como ela vai conseguir se distanciar do que está acontecendo, do que está sendo apresentado agora e também como isso não significa que ela está se aproximando de alguma forma das propostas republicanas. Porque se ela, de alguma forma, coloca que ela está se aproximando do outro lado, ela dá para o Trump a vantagem de falar, não, mas quem faz isso sou eu, quem está prometendo isso sou eu. Então, para mim, o desafio dela nesse momento da campanha é exatamente esse. Você acredita, Priscila Silveira, que os políticos, eles moldam os discursos conforme o veículo que está recebendo esses políticos? Ela estava num ambiente que é claramente mais voltado para o público, para o eleitor conservador, republicano. Também não dá para ela falar assim, olha, eu vou continuar exatamente o que Biden está fazendo, porque é um público
que muito possivelmente é crítico à gestão de Joe Biden. Então, quando ela fala assim, olha, ela não critica as políticas, mas diz que vai trazer um frescor, inovação, você acha que ela acertou? Boa tarde, Lívia, minhas colegas de bancada, nossa audiência. Lívia, eu acho que, assim, eu vou concordar um pouco e discordar um pouco da Ana. Em que sentido? Eu acho que o candidato, ele não vai para uma televisão, isso eu acho, tá? É uma questão de achismo mesmo, e vai falar para aquele público mudando todo o seu repertório, toda a sua história do nada. Mas eu acho que quando ela fala que não será uma continuidade, ninguém está dizendo que ela não vá trabalhar coisas que deram certo no governo, inclusive que ela está. Então, a minha percepção é do seguinte, olha, eu não posso desagradar todo mundo, mas eu também não posso deixar de perder aquele apoio que é do Biden, porque muito embora ela tenha dito não ser uma continuidade, eu acho que é natural que não seja mesmo. Ela tem toda uma história, ela é mulher, ela tem uma narrativa, não tem como ela ser o próprio John Biden. Eu acho que era isso que ela quis dizer, olha, eu sou eu, ele é ele, nós nos unimos para vencer o Trump. E, dada essa vitória, eu vou trilhar o meu caminho, tendo como base as diretrizes do que, obviamente, deu certo com relação a John Biden. Agora, política que está se tornando, que é, né, já que ela é uma vice-presidente, enfim, é óbvio que ela não quis bater de frente. A gente percebeu aí pela reportagem, até pelos noticiários, que ela foi assim, em cima do muro, não querendo expor, nem querer trazer nenhuma briga. Eu acho que ela se deu bem nessa entrevista, eu acho que ela foi corajosa, porque fazendo uma correlação ao que a gente repara no Brasil, muitas vezes quando o candidato está acuado ou quando ele não concorda com aquela diretriz de determinada emissora, ele tende a retroagir, na verdade retroceder, ele não vai até o debate. E eu acho que ela foi corajosa, assertiva e foi muito bem dizer que ela vai ter o próprio governo. Eu acho que assim será mesmo. Eu acho que ela vai pegar o que foi bom do Joe Biden, óbvio, porque o apoio que ela tem, que se não fosse isso também, eu não sei, nem sei se ela estaria onde está, e fazendo o governo dela. E, mais uma vez, eles criticando ou cutucando de alguma maneira a questão da imigração, né, que é bastante falado nisso, que é uma briga até entre eles, entre aí os candidatos. Eles usaram, inclusive, Tânia, veicularam um caso de uma menina morta, que morreu 12 anos, e que o caso teria ligação com imigrantes para pressionar Kamala Harris a se posicionar. E o apresentador até chegou a perguntar para ela, você acha que deve desculpas à família dessa criança de 12 anos pelo assassinato? E aí, em linhas gerais, ela disse, olha, sinto muito pelo que aconteceu com essa criança, ninguém quer que isso aconteça com nenhuma criança, mas a gente tem que olhar para o panorama geral da política de imigração e que são erros históricos. Ela disse que são erros que começaram na condução dessa política até antes do ex-presidente Donald Trump. Acha que foi bem nessa resposta? Muito bem, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Ela saiu muito bem. Realmente, eu vejo assim como um grande espírito democrático, né, de participar de uma entrevista dificílima como essa e até um exemplo, né, para que outros políticos o façam, porque há muitos eleitores que estão indecisos ou ainda podem mudar de voto e tal. E esses temas também muito bem selecionados, né, foram em situações delicadas aí, abordaram esses temas. E ela, pelo que se vê, saiu bem, né? E foi bem autêntica e tudo. E até nós, como mulheres, né, nos orgulhamos de ver, assim, independente de viés ideológico, político, tudo, mas é muito bom ver uma liderança feminina, né, na maior república americana e tudo. Então, é sempre bom, né, ver esses temas candentes, até da imigração também, que é um tema muito difícil e complicado. Sim. Agora, Ellen, é bom a gente lembrar que as votações já começaram em alguns estados americanos. A gente até bateu muito na tecla na manhã de hoje, numa notícia que ganhou muita repercussão, que foi a votação recorde no primeiro dia de abertura lá na Geórgia. Mais de 320 mil eleitores já registraram seu voto, um número recorde para uma estreia da votação num processo eleitoral. E como você estava dizendo antes, né, um processo eleitoral marcado ainda por muita indecisão. Não dá para a gente dizer agora, apostar quem vai ser o presidente dos Estados Unidos antes da votação em primeiro turno das eleições aqui em São Paulo. A gente não sabia. Não tinha como, né? Não tinha como saber. O empate está ali na Exatamente. Agora dá até para arriscar agora, né? Mas antes do primeiro turno não dava para arriscar.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se você está acompanhando bastante essa questão das eleições americanas, o que pode acontecer, porque a gente teve tentativas de assassinato do ex-presidente Donald Trump. Nós tivemos agora esse desdobramento da guerra no Oriente Médio, enfim, essa entrevista também que foi considerada bombástica lá nos Estados Unidos pelo ineditismo, né, de um candidato democrata participar de uma forma mais segura, assim, num ambiente hostil. O que pode acontecer para que haja uma certa definição dessas eleições antes do dia 5 de novembro? Eu acho que nada que aconteça vai ser o suficiente para isso, né? Eu não sei. Eu nunca diga nunca. Não vou nem dizer tanta isso. coisa acontecendo, tanta coisa inédita acontecendo que é difícil você... E a gente sabe uma coisa no jornalismo, você sabe, né, Lívia? Sim. Quando você diz assim, tá tudo tão tranquilo. Aí Pronto, fechou. Então nem que fala isso. É isso. Então, assim, os 3 temas centrais da eleição hoje são economia, a inflação, que incomoda os Estados Unidos, né? Então, a economia, a inflação e a imigração, que foi o grande tema ontem na Fox, por um motivo claro. A Fox tem uma linha editorial e a imigração é o grande tema que pode mexer com aquela audiência dentro desta linha editorial deles, né? De você trabalhar questões de sentimentos. A imigração, ela traz essas questões de sentimentos, ela é muito complexa quando você vai lidar com ela. E a Kamala estava cuidando desse tema durante o governo. Então, assim, ela precisa, obviamente, defender um legado do governo dela, dizendo que o que ela fez e o que o governo fez foi bem feito, mas pontuando que há coisas a serem melhoradas, porque era o público com quem ela estava falando. Esses 3 temas realmente vão ser cruciais para posicionamentos dentro das eleições. O grande medo era como que a gente vai fazer para arrastar as pessoas para as urnas, porque não tinha... com o Joe Biden, por exemplo, né? Nenhuma empolgação da juventude. Não era o que aconteceu em 2020, lá depois da pandemia, que você diz, olha, vamos arrastar todo mundo, porque a gente vai tirar o Trump do poder. Não. Então, você tinha que fazer uma comoção. Quando vem a Kamala, né? Sai o Joe Biden, vem a Kamala, você faz um mexe, você faz um fervor, mas ainda havia dúvida se haveria adesão dos eleitores para essa votação, o que, num primeiro momento, parece estar havendo, estar mexendo justamente por essa figura que é a Kamala, pelo frescor que ela traz para a política, né? Agora, junto com esse frescor, vem os contras também, né? Ela é uma pessoa que se coloca em uma posição bem mais progressista do Partido Democrata e mais à esquerda. Ela tem feito alguns embates com a iniciativa privada ao longo da campanha, que são embates importantes. E a política externa, que concordo com você, não é determinante, mas de fato é um pêndulo importante, porque a gente tem a guerra na Ucrânia e agora a situação em Israel. Ela pode ser, eu acho que aí sim, se a gente tem um desfecho agora, pode ser um desses elementos daquelas coisas que acontecem antes da eleição e que acaba virando a chavinha. Virando a chavinha.